E aí, minha gente, meus cactos, tô morrendo de vergonha. Desculpa o sumiço, eu meio que tirei umas férias involuntárias, mas tô de volta. E com isso, que tipo, todo ano eu prometo, só que esse estarei cumprindo, velho. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Licas, seja muito bem-vindo. Esse aqui são os meus álbuns preferidos de 2025. Bichas, primeiro de tudo, desculpa a bagunça lá no fundo. E é só isso que eu vou dizer, não vou inventar uma desculpa. É só isso, perdão. 2025, velho. Que ano, né? Muita coisa aconteceu, como todos os anos. A Lorde voltou, Edson Ray chocou, Jade debutou, Rosalía nos últimos 45 do último tempo. Esqueci como é que é o ditado, velho. A Rosalía nos 45 do último tempo voltou também. Beyoncé venceu o álbum do ano. E eu ainda não lancei o vídeo review do Cowboy Carter. Também não terminei de ver os clipes da Bjork. Me mudei. Entrevistei Pablo Vittar, Marina Sena me notou, Duda Beat me mandou o EP dela pra ouvir antes de ser lançado. Caralho, muita coisa aconteceu. Dentre tantos momentos especiais da minha vida, das nossas vidas, a gente tem trilha sonora, né? Como sempre, tem muitos anos dentro de um ano só. E os álbuns que são lançados durante esses meses e esses aninhos, acho que traduzem o que cada desses aninhos foram pra mim. A única outra vez que eu fiz um vídeo desse foi em 2021, pra falar dos meus álbuns preferidos de 2020. Faz muito tempo que eu não vejo aquele vídeo, faz tempo que eu tento fazer um vídeo desse todo final de ano. Dessa vez eu não vou deixar de fazer e dessa vez eu não vou lançar em março, igual foi, em 2021. Então vamos lá, porque ano passado foi o ano de tirar as coisas do papel e esse ano é ano de ação. Portanto, estou aqui para fazer isso. Os critérios daquela época são basicamente os mesmos desse ano. Não é uma lista de melhores álbuns do ano, é a lista dos meus preferidos, ok? É diferente. O meu álbum preferido não quer dizer que é o melhor do ano e vice-versa. É sobre o que me fez companhia durante o ano, nesses aninhos dentro desse ano. É o que eu ouço e me transporta pra uma época, ou então é o que ainda tá fazendo história, é o que tá fazendo memória. Infelizmente eu não consegui ouvir todos os álbuns lançados esse ano, então caso alguma coisa não tenha feito parte dessa lista, é porque eu não ouvi, ou é porque eu ouvi no final do ano, então não deu tempo de fazer parte da lista. Eu fico meio assim de botar coisas que foram lançadas, tipo, em novembro, dezembro, numa lista de preferidos do ano, porque geralmente vai fazer história e companhia daqui pra frente, sabe? Então, meio assim. Mas ainda assim, eu acho que teve coisas que foram lançadas em outubro, novembro, que já fazem parte dessa lista, de tão impactante que foi e de tanta companhia que fez pra mim e de tão importante que foi. Então, é isso. Se não fez parte dessa lista porque não ouvi, ou não ouvi a tempo, ou não foi impactante o suficiente pra fazer parte da lista de preferidos do meu ano, que não quer dizer que não é bom, ok? Acho que é isso. Menções honrosas no final. Eu escolhi 20 álbuns pra falar sobre e eu vou em ordem decrescente, do menos preferido ao mais preferido. Vamos começar, então, eu acho. Começando pelo número 20, Sincerely, da Kali Uchis. Eu acho que pela primeira vez um álbum da Kali não tá no meu top 5. Ele é um álbum lindo, só que ele acabou não me acompanhando tanto esse ano. Eu acho que todos os outros álbuns dela que foram lançados nessa década fizeram parte do meu top 5, ou então fizeram uma companhia marcante o suficiente. E esse não foi o caso. Eu ouvi ele algumas tantas vezes sim, tanto que é por isso que ele tá aqui. Sinceramente, podia ser ele ou qualquer outro que fez algum tipo de burburinho aqui no mundinho licentrismo. Mas eu escolhi esse por tudo, sabe? É um álbum muito bem feito, é um álbum muito bonito. Eu acho que, não lembro se eu falei isso na minha reação, mas essa é a palavra que mais
destaca ele, bonito. Ele é lindo demais. E ele é muito triste e melancólico. E é por isso que ele não fez tanta parte desse ano, porque eu não tava muito nessa vibe de ouvir músicas muito tristes e melancólicas. Começo do ano eu também tava passando por poucas e boas, né? Então, eu acho que eu não queria estar nesse mood sempre. Meu top 5 é Sunshine and Rain. Eu ainda não acredito que essa música existe, tipo, primeiro single, mas eu acho que é a melhor música desse álbum aqui. Angels All Around Me, All I Can Say, Silk Lingerie e Sugar Honey Love. Eu também gostaria de ter botado Lose My Cool, Daggers. Mas esse é o meu top 5. Eu vou contra os meus princípios e vou botar um EP, porque é impossível não falar dele quando a gente tá falando de 2025. Fancy That, da Pink Panthers. Essa garota tá impressionando a cada lançamento. Ela foi de uma artista que eu não importava tanto assim quando eu ouvi a mixtape, né, pra uma das minhas artistas preferidas da atualidade. Eu não ouvi tanto esse EP por conta própria, tipo, botar assim pra ouvir no dia a dia, porque primeiro, eu tenho esse problema de esquecer de ouvir quando alguma coisa é um EP, o que não faz muito sentido, mas acaba acontecendo. Vou tentar mudar isso esse ano. Mas ele fez uma companhia fervorosa nas festas. Eu sinto que eu ouvi esse EP inteiro, completo, muitas vezes, por ter ouvido ele inteiro e completo muitas vezes em festas. Ele é sempre muito gostoso de ouvir, quando eu lembro de colocar pra ouvir no dia a dia, e sempre muito gostoso de tocar. E qualquer música desse EP, se toca numa festa, é tipo, essa é minha música. Euforia total. Em termos de carreira, discografia, artisticidade, esse EP aqui é muito excitante pra ver o que ela vai fazer daqui pra frente também, mas já é um grande avanço desde a mixtape até agora. O álbum já era tudo. Essa mixtape, então, atingiu níveis estratosféricos na carreira dela, então não tem como não tá aqui. Meu top 5, Girl Like Me, Nice to Know You, Stateside, Illegal e Tonight. Carranca da Urias. Eu sei que é criminoso esse álbum tá nessa posição. Dos critérios que eu falei, ele foi lançado em outubro e ele também foi lançado junto com outros lançamentos de outras artistas preferidas que foram tão impactantes quanto. Então, além dos outros critérios que eu falei, também tem isso. Tipo, às vezes as coisas são lançadas ao mesmo tempo, muito perto uma da outra. Então, eu tenho que focar em alguma coisa que me traz para aquele momento. Uma coisa sobre esse álbum e sobre alguns outros que eu vou falar aqui também é que ele é bom de verdade e ele não só finge ou diz que é bom. Tipo, tem esses álbuns que você fica tipo assim, não, esse é um álbum bom, mas você não tem vontade de ouvir ele. Tipo, ele é bom e fica ali, sabe? Não, esse aqui é bom de verdade. Ele não é pretencioso o suficiente pra dizer, tipo, eu sou bom por causa disso. Eu sou bom porque não estou lançando música pop eletrônica. Eu sou bom porque eu estou contando uma história, porque eu sou conceitual. Não, ele tem tudo isso, mas ele, além de tudo, é bom de verdade. Esse álbum é um passo enorme e arriscado na carreira da Urias. Eu sinto que ela atingiu um público com o Her Mind, que são as gays da fritação, as gays da balada que querem ouvir música pra malhar o cuzão. O que não quer dizer que a música pop eletrônica não seja pra pensar, mas é um pouco mais fácil de ouvir do que um álbum como esse, por exemplo, que fala sobre coisas muito importantes e tem uma sonoridade um pouco mais calma e explosiva ao mesmo tempo, só que não o explosivo que você ouve nas caixas de som de uma balada. E até porque também tem muito viado que não quer saber das coisas, não quer saber de história trans, não quer saber de história preta, então tem gente que nem tenta. E eu acho que uma das coisas mais gostosas e uma das melhores coisas da música em si é tentar e se desafiar a ouvir algo além do que você tá acostumado a ouvir, ou então algo além do fácil, diário. E por isso eu tiro muito meu chapéu pra Urias, porque ela poderia continuar numa coisa só pra alimentar quem precisa de uma diva pop.
Só que não, ela seguiu o instinto artístico dela e fez um álbum tão grandioso quanto esse. Incrível, incrível. É realmente um passo enorme na carreira. Meu top 5. Difícil. Eu fui fazer esse top 5 olhando a tracklist e daí eu fiquei tipo, nossa, mais essa. Menções honrosas, vamos lá, Paciência, amo Paciência. Vontade de voar. Enfim. Etiópia. Cala a boca, continua sendo a minha música. Voz do Brasil, mesmo com o feat que às vezes estraga um pouco da música pra mim. É bom quando a gente tá numa roda e daí a gente tá esperando voltar a Urias, sabe? Tipo, ai, você tá lá, tá, peito, bunda, grana, puta. E daí chega a parte do bofe, e daí a gente fica conversando com a amiga, tipo, né, não sei o que lá. Daí a Urias volta e a gente... Nada contra, só que estraga um pouco a vibe pra mim. Quando a fonte secar, Herança, Giovanni Cidreira e Água de um Mar Azul. Happiness is going to get you. Ele veio no finalzinho e mesmo assim conseguiu me pegar. Fez muita companhia nos últimos meses desse ano. Cheguei a comentar sobre isso no meu vídeo de reação. Eu peguei esse vídeo pra editar. Ele era um vídeo curtinho, rapidinho. É um álbum curtinho, rapidinho. Ele saiu no mesmo dia que o Lux. Eu ouvi naquele dia. Então não teve tanto impacto assim, porque, né, o Lux, pô. Daí eu peguei esse vídeo pra editar num dia nublado, à tarde, assim. Aí eu fiquei tipo, nossa, eu entendi. Esse álbum me pegou. Felicidade me pegou. E eu senti ele perfeito pra aquele momento, a melancolia de final de ano, tudo que voltar pra casa traz, tudo, sabe? O álbum soa como isso, soa como a melancolia de fim de ano. Então ele é bem confortável de se ouvir, porque ele não é triste o suficiente, mas ele também não é, tipo, feliz e explosivo, ele é certo. Além disso, ele é bem showtúnico. Quando eu tava editando, eu percebi isso, que tava me lembrando muito Mika e musicais. Então isso me deixou bastante animado também pra continuar ouvindo ele. Porque ele traz essa comunidade, sabe? Ele traz essa coisa piano, pessoas cantando em volta do piano. Só despejar os seus sentimentos ali no instrumento, na voz, sabe? Em comunidade. Showtúnico, melancólico, confortável. E conseguiu ter um impacto na minha vida o suficiente pra fazer parte dessa lista. Top 5. Is Anybody Out There? Sempre. Happiness is Gonna Get You. It's Just Light. Uncle Lenny e Learn to Cry. The BPM da Sudan Archives. Esse aqui é um que não saiu o vídeo ainda, eu nem comecei a editar. Mas é um daqueles em que eu não permiti ter o tratamento de ouvir só depois de editar. Eu acho que ele é uma extensão incrível do que eu já conhecia dela, que é o Natural Brown Prom Queen, o único projeto dela que eu conheço. E ele soa como aquilo, só que realmente uma extensão, ela explorou mais gêneros e coisas que ela poderia fazer. Ele é facilmente um dos melhores do ano, ele é ousado e provocante, ele é confortável e desafiador. Ela arrasa e esse álbum é incrível. As habilidades dela do violino, Mona, ela é muito conhecida por isso. Nesse álbum aqui, níveis estratosféricos. Eu não fiz um top 5 porque eu ia ouvir mais uma vez pra fazer. E eu acabei de lembrar que eu ia fazer isso. Então, vamos fazer um top 5 agora. Não vai ser por ordem. Com certeza Yeah Yeah Yeah. Com certeza A Bug's Life. Com certeza My Type. Um grande single no ar. E... Computer Love ou David and Goliath. Qualquer coisa eu mudo até eu editar. Na posição 15 a gente tem o Rock Doido da Gabi Amarantos. Eu já me decidi pro choque da Gabi. Eu já me decidi pro choque da Gabi. Eu já me decidi pro choque da Gabi. Você está preparado para o choque da Gabi? Eu gostaria muito de ter tido mais tempo com ele. É aquela coisa, quando muita coisa é lançada ao mesmo tempo, eu preciso escolher no que focar. Porque além de precisar ouvir mais coisas, porque esse meio que é o meu trabalho, tem que ouvir coisa nova o tempo todo. Eu também tenho que ouvir música no dia a dia, pra me divertir, pra, sei lá, viver.
Então eu gostaria de ter tido mais tempo com outras coisas. Mas a gente foca no que precisa, no momento que precisa, mais uma vez, enfim. Não tem erro, ele nunca vai te deixar na mão. Toda vez que eu dei play nesse álbum, foi diversão instantânea, foi serotonina instantânea. Feitos enormes desse álbum foi que me fez gostar e consumir technomelody, tecnobrega de um jeito mais assíduo. Se fez necessário ouvir essas músicas em festas com amigos, em casas de amigos, nos rolês com amigos, no Ano Novo. Meu Deus do céu, foi tudo. Vontade enorme de estar naquele filme. Meu Deus do céu, deve ter sido muito divertido fazer parte daquilo. Apesar da pressão em fazer tudo, né, plano de sequência e tal. Eu acho que... eu já falei sobre isso naquele vídeo, mas deu pra ver que as pessoas estavam se divertindo. E o fato de fazer parte de uma coisa tão histórica quanto o Rock Doido foi e é teatral, é caricato, é rico em cultura nacional. É simplesmente lindo de ver. É lindo consumir um álbum de um gênero que eu não costumava ouvir, feito por uma pessoa tão apaixonada pela própria história, pela própria cultura e com vontade de traduzir o que é esse evento que traz tanta felicidade para uma comunidade quanto é o Rock Doido. E sempre é assim quando a gente ouve álbuns do tipo. Quando eu ouço álbuns do tipo, na verdade, tem um outro aqui também que eu vou falar, mas o Renaissance é um grande exemplo também. Se tornou o álbum da minha vida justamente por causa disso. Traduzir um momento, traduzir um marco, uma sensação de comunidade em que você pode ou não já ter vivido, mas você com certeza viveu algo parecido. E é por isso a importância de traduzir algo bem. E é isso que é feito aqui no Rock Doido. Vamos lá, top 5, indo contra os meus princípios do vídeo original também, que eu não quis fazer um ranking porque ele precisa ser consumido inteiro. É melhor dessa forma e ele é meio que como se fosse uma grande faixa. Não tem como você ouvir uma sem querer ouvir todas. Mas mesmo assim eu tenho sim as minhas preferidas. Algumas delas, Dá-lhe Sal, com certeza eu amo essa música. Mamãe Mandou, Tumbalatum, Parararural e Short Beiracu. Manas. Bom, é isso. A vontade que dá é de ficar, tipo, horas falando sobre esse álbum com alguém. Mas não temos horas. Então, vamos lá para número 14, que é o That Showbiz Baby. Mona, esse ano foi, tipo, incrível. Tem muitos álbuns aqui que eu gostaria que tivesse no top 5. Porra. Esse aqui, especialmente, me deixa muito emocionado. É um debut incrível. Incrível. E mais emocionado ainda por ter acompanhado a trajetória dela. Eu gostava muito do Little Mix. Eu não acompanhei todos os movimentos da banda. Eu tava lá quando começou e eu não fiz parte até o final. Eu ouvia só os lançamentos, mas meio que perdi o tesão pelo grupo a partir do Glory Days. Mas ainda assim, sempre gostei delas e sempre carreguei no meu coração. Elas sempre lançaram músicas boas até o fim. E a Jade sempre foi a minha fave. Então é muito lindo ver o que saiu de uma girl band que eu já gostava e o que foi transmitido de lá pra carreira solo da Jade. Tipo, as melhores coisas do Little Mix vieram pra cá com um sabor a mais, porque é só ela e a visão dela e a criação dela, a arte dela, letras dela, tudo dela. O pop na sua essência, dá pra ver que ela é uma grande estudante, consumidora e apaixonada pela música pop. Isso com certeza reflete no álbum. Ela soube realmente fazer um show, um espetáculo, desde a criação do conceito do que é o showbiz e as críticas à indústria musical, a simplesmente ser apaixonada por música pop, por saber a importância de ser vicante, de saber a importância de um bom videoclipe, de uma boa história, de uma boa música, sabe? Ela conseguiu fazer uma mistureba fazer sentido, porque tem vários tipos de pop aqui nesse álbum e faz sentido como um álbum. Eu sei que tem muitas críticas à tracklist desse álbum, mas eu sinceramente eu acho perfeita. A crítica é só porque ela lançou meio que a metade do álbum antes do álbum ser lançado, mas
não sei, não tô desse lado da história. Eu, pelo menos, não ouvi esses singles o suficiente pra enjoar deles e não conseguir ouvir o álbum e não entender ele como um álbum. Eu acho que esse é o problema de lançar singles, muitos singles antes do álbum. Quando o projeto completo sai, ele não soa como um álbum, ele soa como uma coletânea dos singles que já saíram. Mas daí, cada um é cada um. Eu acho que o tempo acaba acostumando isso aos nossos ouvidos. Aconteceu isso comigo com o Crash e hoje em dia, tipo, depois de um tempo, ele soa mais como um álbum pra mim do que apenas os singles que eu já conhecia e 5 músicas novas, sei lá. Meu top 5 desse álbum: Lip Service, Unconditional, Bleach, Fantasy e Plastic Box. Vamos lá, manas. Em 13º vai ficar Breach. Eu vou me... hoje, Setembro Amarelo, da minha bandinha 21 Pilots. Eu acho que é inevitável, qualquer ano que tiver álbum deles vai fazer parte dos meus preferidos. Pode ser que seja memória afetiva, mas no fundo, no meu core, ainda tem um fanboy. Então eu sou muito devoto às pessoas, aos artistas que eu gosto, que eu sou fã e que eu acompanhei durante a minha vida. Tem isso também, é por isso que também muitas coisas estão numa posição antes do que as outras, porque infelizmente meu artista preferido lançou álbum esse ano. O que eu vou fazer? Eu vou hiperfocar nesse álbum, sim. Mas além disso, esse álbum aqui é realmente bom. Sei que eu sou um pouco suspeito a falar, mas eu também, tipo, apesar de no meu core ser um fanboy, eu sei quando um artista meu não faz um trabalho bom. Skill the Nice, vamos lá, que isso. Esse aqui é realmente bom, eu acho que ele é ainda melhor do que o Clancy, sim, e com certeza disputa para ser o melhor álbum deles. Eu acho que é um amadurecimento incrível para concluir o ciclo de 10 anos que começou lá com o Blurryface. Eles experimentaram coisas que eles nunca fizeram antes, fizeram um fanservice que funciona, que emociona. Eu me vi num momento quando esse álbum saiu de pura alegria sincera, assim, de tá vivendo um ano no qual o 21 Pilots lançou um álbum e que ele é bom, sabe? Tipo, ele coçou aquela parte fanboy minha, aquela parte adolescente que sempre esteve lá torcendo pelo seu fave, e daí do nada ele lança... Do nada não, né? Mas daí ele lança um álbum e já faz muito tempo que você não é obcecado nesse artista e esse álbum é realmente bom, sabe? Te lembra o porquê que você se tornou fã e... sei lá... só por ele ser bom e maduro e bem explorado, sabe? Não é porque foi lançado como o encerramento desse ciclo de 10 anos que eles vão fazer uma coisa semelhante ao Blurryface. Eles não. Tipo, tem coisas bem diferentes aqui do Blurryface. Então, por isso que um fanservice que funciona. Porque teve, mas além disso, o que sobressai é a qualidade desse trabalho pelo que ele é. Álbum incrível, gosto muito dele mesmo. Top 5, Center Mass. Mano, essa música chocou. É com certeza minha fave, uma das minhas faves do ano. Telly, The Contract, pra sempre, Robot Voices e Downstairs. Quase não deixei Downstairs nesse top 5, porque eu amo muito a sequência de Robot Voices até Telly, mas acho que Downstairs merece sim, é um grande destaque. E por falar em artistas preferidos, que, né, pode não ser o melhor álbum do ano, mas estão antes de algum dos melhores álbuns do ano. 12º lugar, Something Beautiful, Miley Cyrus. Manas, tópico sensível. É um tópico sensível que eu vou destrinchar um pouco mais no vídeo exclusivo pra esse álbum, porque sim, ele ainda vai sair, tá? Vou aproveitar que ela lançou o Deluxe de 2 músicas, reagir a isso e fazer esse vídeo aí. Tipo assim, ela é minha artista preferida, é impossível ela não tá tão alto aqui. Especialmente com tantas músicas boas num álbum. Eu acho que, como o álbum ainda falta alguma coisa, e eu
vou destrinchar melhor, sim. Eu tenho as minhas suposições do porquê que eu acho que esse álbum não deu certo. Mas com certeza é melhor do que Endless Summer Vacation, tipo, com certeza. Tem muitas das melhores músicas da carreira, tem músicas incríveis. Como o álbum, não sei, alguma coisa, não sei. Mas são grandes músicas. E um grande avanço na carreira que ela pode construir se ela levar a sério. Top 5. Pretend You're God, Reborn, Walk of Fame, Golden Burning Sun e Something Beautiful. Em 11º lugar, a gente tem Eusexual Afterglow. Eu acho um pouco injusto botar os dois juntos. Mas eu queria dar espaço para outros álbuns nesse ranking, nessa lista. Até porque eu acho que eu gosto mais do Eusexual Afterglow do que o Eusexual normal. O Eusexual Afterglow, ele saiu muito tarde no ano para fazer parte da lista. Mas eu também não queria que ele ficasse pro ano que vem. Então, enfim. Sinto que o Eusexual veio e foi embora, mas ele deu músicas memoráveis. Uma era sobre performance, corpo e dança, celebração da vida noturna e a necessidade de conexão através da música, traduzida pela dança, não tem como não me conquistar. Eu acho que foi uma grande era por causa disso, por causa do que deu visualmente e conceitualmente. Só que como álbum, não sei, mano, não sei, eu acho que eu já falei bastante o suficiente sobre isso no vídeo revisitando ele com as músicas novas e no vídeo do Sexual Afterglow. Mas tem músicas memoráveis e músicas grandiosas. Não é um álbum ruim, mas não funciona de algum jeito. Top 5. Sticky, Striptease, The Dare, Eusexual e Perfectly. Agora, falando do Afterglow, eu acho ele sim mais interessante do que o Eusexual. Eu acho que ele brilha mais, ele tem mais euforia, mais diversidade nos sons, ele é mais divertido e despretensioso. Como eu disse, acho que no review do Afterglow, o Eusexual é um álbum que a gente espera ouvir da FKA Twigs, sonoramente. Agora, o Afterglow, ele tem mais do que tem escondido nela, que não é o que a gente espera ouvir, mas que ainda assim é muito ela. Esse álbum celebra isso, é o que eu mais gosto da Twigs, é a versatilidade. Meu projeto preferido dela até o momento ainda é o Capri Songs, e é por causa disso, sabe, essa versatilidade de poder fazer uma Meta Angel e uma Jealousy no mesmo álbum, Pamplemousse, Light Beamers, Careless, Thank You Song, sabe, tipo, tudo isso, ela é tudo isso. Então eu acho que ela brilha muito mais quando ela tá se divertindo fazendo o que ela quer, do que tentando demais no lugar safe. É estranho falar que o Eusexual é safe, mas é isso que me passa como álbum. Sendo uma pessoa de álbuns, que gosta de ouvir álbuns, obras completas. Não é horrível, não é terrível ouvir o Eusexual. É só que eu não consigo me conectar com ele, com um projeto completo. Top 5 do Afterglow: Cheap Hotel, Hard, Wild and Alone, Stereo Boy e Slush. Queria botar muitas outras aqui também, Lost All My Friends. Em 10º lugar, a gente tem Eagle Death at a Bachelorette Party. Esse é um dos álbuns mais gostosos do ano. Ter sido lançado como uma coletânea de singles facilitou pra mim ser um álbum que não é tão necessário assim de ouvir em sequência. Ele funciona no aleatório, percebi isso antes dele ter sido lançado como álbum. Eu ouvi algumas vezes no aleatório e tipo, funcionou total. E que vai quanto que eu acabei de falar, gosto de álbuns completos, mas mesmo assim eu sinto esse álbum como um álbum completo, além de uma coletânea de singles. Então, o que isso diz? Não sei. Não ponderei o suficiente. Eu acho que a sequência que eu ouvi da primeira vez, quando eu fiz a reação, era melhor do que a sequência que tem agora, né, como álbum oficial. Ainda assim, tipo, ouvindo hoje, com as músicas novas também,
Eu consigo imaginar outra sequência. Então tem isso, né? Dá pra brincar com a sequência desse álbum. Mas mesmo assim, ele funciona. Ele funciona como um grande testemunho, um grande diário, um grande, sabe, libertação da Hayley Williams como pessoa. É muito confortante ouvir alguém com 37 anos falando sobre coisas que eu passo agora, nos 20 e poucos. Porque é sobre isso, né? Sobre a morte do ego. Esse ano teve bastante disso e eu acho que ela sempre vai falar de um jeito diferente das outras pessoas. Meu top 5, muito difícil, porque tem muitas músicas que eu amo aqui. Mas Zissou, True Believer, Brotherly Hate, Dream Girl em Shibuya e Eagle Death. Era Bachelorette Party. Bachelorette Party, porra. Em nono lugar, vamos falar sobre um ano de debut chocantes. Nunca imaginei ter Edson Ray no meu top álbuns do ano, velho. Álbum crocante, singles memoráveis e não singles mais deliciosos ainda. Eu não consegui enjoar desse álbum. Ele é muito fácil de ouvir e por isso você acha que eu já teria enjoado até agora, mas não, velho. Ele é delicioso desse jeito. Muito promissor, mostrou o lado artista dela pra além de referências. Porque, pô, tudo bem, você pode ter suas referências e as pessoas certas pra fazer o que você quer que seja feito. Se você não tiver alma, isso sai pela culatra, velho. E eu sinto muito pelas pessoas que não conseguem ver a alma no que a Edson traz. Tipo, só o tempo dirá o que vai acontecer na carreira, na discografia dela, na artisticidade dela, mas só com esse álbum e com algumas coisas que eu já vi ela falando sobre, eu escolho acreditar que sim, é uma coisa pensada, é uma coisa construída, ao invés de coisas que estão alimentando pra ela, que estão dando pra ela, e ela só tá tipo, ok, sou um robô e vou proporcionar isso. Mesmo que seja isso, as músicas são boas pra caralho, então tem alguma coisa aí nessa menina, além das referências dela, tipo. E também, você tem que ser muito bucetuda pra saber usar as referências que você tem, porque pode ficar uma merda. A gente tem grandes exemplos disso aí no mercado, o que não está clicando pra você. Vamos lá, top 5. Muito difícil também, porque cada música desse álbum é um hit. Um álbum de bangers. Times Like This, com certeza. In the Rain, Headphones On, High Fashion e Fame is a Gun. 8º lugar. Não tem como não ter. Ele. Meu. Mona. Injustiçado e totalmente incompreendido. Eu cheguei a falar sobre isso algumas vezes, mas não estou matando sua família ou te dando um tiro no meio do peito, mas eu vou falar que pra mim o melodrama foi exatamente o que tá acontecendo com esse álbum. Eu era muito fã do Pure Heroine, ele tipo mudou minha vida, e daí quando o Greenlight saiu eu já fiquei meio assim. Quando o melodrama saiu por completo, então, tipo, sim, álbum bom. Músicas que me pegaram muito, que me chocaram muito. Mas ainda assim, eu só fui entender ele de verdade com o tempo. Eu acho que um álbum bom, ele tem que ter espaço pra crescer. Eu acho que o melodrama, além de, tipo, músicas gigantescas, ele também precisa de espaço pra crescer. E é o que eu sinto do Virgin. Ele tem algumas grandes músicas, uns grandes destaques, e aí tem as músicas mais qualquer coisa que são esse espaço pra crescer. É um grower delicioso se você só sair do lado pretensioso de que precisa ser extremamente transgressor. Ela é a voz de uma geração, de um nicho específico. Então eu acho que tem que ter vivência também pra entender o Virgin, assim como tem que ter vivência pra entender o melodrama. Eu acho que na época que o melodrama saiu eu não tinha a vivência, fui ter depois. E a Lorde, além da música, é a voz da geração, o lírico. Então tem que ter vivência. Eu acho que o fato dela ter sido uma adolescente gênia, de escrever coisas tão incríveis quando ela era menor, faz parecer que ela agora, adulta, escrevendo coisas que parecem não ser tão geniais assim,
seja menor. Só que não, se você é adulto e se você passou por essas coisas, você entende exatamente que a gente vai voltando. A gente vai voltando e vai entendendo que aquilo que a gente não gostava é só porque a gente não entendia. E eu acho que também ajuda você ter, sei lá, crescido um adolescente, uma criança feia. Você ter sido uma criança feia e daí do nada, na vida adulta, você percebe que não, você na verdade não é feio e que você é sexy, que as pessoas querem você. Então você pode querer as pessoas. E que além de você querer as pessoas, você pode ter coisas com pessoas. A redescoberta do sexo nesse período da vida é muito lindo, é muito gostoso. E eu acho que, como sempre, ela traduz isso aqui muito bem. Além de outras vivências, né? Eu acho que ele é um pouco mais contido na sua ousadia, ao contrário do melodrama, que é literalmente um espetáculo, né? Se chama melodrama por um motivo. Vamos lá. Teatro, manos. Ainda assim, eu acho que se quem só reduz esse álbum a tipo, bomba, não sei o que lá, sai um pouco da sua cabeça e se desafia, tipo, se desprender de algumas coisas. Só deixa aí, sabe? Tira o do Kuzi e vamos aproveitar. Top 5, David, Shapeshifter, Current Affairs, Man of the Year e Hammer. Em sétimo lugar, a gente tem Lux, da Rosalia. Rosalie veio no final pra chocar e transformar, veio pra nutrir a alma. Ela levou a gente pra igreja pra celebrar a música. Não foi pra catequizar a gente, foi pra celebrar a música, pra entender que música salva, assim como Jesus salva algumas pessoas, assim como a igreja, a religião salva algumas pessoas. Sinto uma extensão do que ela já veio fazendo com uma roupagem clássica. Eu não costumava ouvir músicas desse tipo, assim como eu não costumava ouvir música no estilo do Eu Mal Querer, não costumava ouvir música no estilo do Motomami. Então a cada álbum ela tá me forçando, e eu acho que forçando o público dela a tentar coisas novas, a se abrir para novos sons, novas línguas, novas vozes. Você nunca gostou da voz da Björk, do nada ouve a voz da Björk aqui no Lux, vai ter que engolir. Eu acho ele genial nesse sentido, porque é a Rosalia. E o que é a Rosalia na sua essência, se não desafiar a gente a querer mais? Querer mais musicalmente, a exigir mais do que a gente costuma ouvir no dia a dia. Sabe, não tô dizendo que a gente deve e precisa se desafiar a ouvir música clássica mesmo, porque isso aqui é pop com uma roupagem clássica no dia a dia, não. Mas o que dos meus artistas preferidos eu tô recebendo que pode se assemelhar à euforia de ouvir um projeto como Lux? Não estou dizendo que o meu artista preferido tem que fazer um álbum como esse, mas se eu vejo uma artista dessa se superando e se desafiando e desafiando a gente a cada projeto, por que o meu artista preferido não está fazendo isso com a arte dele, com a discografia dele? Por que ele tá lançando a mesma coisa? Ou por que ele tá lançando uma coisa pior do que a outra? Sabe, nesse sentido. Por que o meu artista preferido não tá dando o melhor que ele pode dar com as referências e com as coisas que ele tem? Uma coisa a se pensar. Top 5, muito difícil. Muito difícil, esse álbum é uma vibe e tá crescendo cada vez mais. E eu também, né, tive algumas outras experienciazinhas ali no final do ano que meio que parei de ouvir ele um pouco, mas tô voltando. Mas vamos lá, Divinais, Relíquia, Porcelana, La Perla, Sim e Memória. Música linda, velho. Em sexto lugar, nós temos Ketamine, Coke and Molly. Música. Black Star, da Ama Ray, mostra pra gente que ela tá num outro lugar, sabe, num outro lugar. E daí a gente vai no que eu falei sobre o rock doido. Esse é o exemplo que eu ia dar também de traduzir momentos, sensações, culturas, histórias. Aqui a gente tem bastante do funk. Ela usa o funk aqui pra traduzir a sedução como ninguém, sabe? Ela sabe como se divertir, ela sabe como traduzir a sedução. Esse álbum soa como corpos suados, colados, dançandinho assim, juntos, sabe? É delicioso de ouvir, a gente tá nos clubes, a gente tá nos bailes, a gente tá nas festas de rua e tem
Tem suor, tem corpo colado, vamos lá, é isso, é isso, é isso. É uma delícia. Pra mim, é um ótimo sucessor pro Fountain Baby. Eu ainda gosto mais desse do que do Fountain Baby. O jeito que ela explora a voz dela aqui, o jeito de fazer música é incrível. E porra, é funk, porra. Meu top 5. Difícil também. Acho que é a mesma coisa que o Rock Doido. Eu não fiz um ranking pra esse álbum, porque todas as músicas eram incríveis demais pra fazer. Mas aqui, selecionei 5, que vai me deixar feliz. B2B com certeza eu acho que é minha fave. Vamos lá. Acho que passou o tempo suficiente pra eu admitir isso. Starkilla. SMO, Slut Me Out, Listen Smo, 100 Drum e Dove Cameron. Acho que eu tô feliz com esse top 5. Sei que eu deixei Kiss Me Through the Phone de fora, mas ela tá ali ainda, existe. Agora vamos pro top 5, velho. Começando com ele, em quinto lugar, Through the Wall, da Rochelle Jordan. No meu vídeo do Black Star, eu falei algo sobre ele poder ser um Renaissance pra mim nesse ano que se passou, no sentido de ouvir um álbum que é perfeito do começo até o fim e não ter erro quando você vai ouvir ele. Se você tá triste, ele vai te animar. Se ele não te animar por ser um álbum animado, ele vai te animar por ser música boa pra caralho e você ficar feliz por estar ouvindo aquilo e ouvir aquelas produções e, tipo, música pode soar desse jeito? Sim. Sim, o Black Star é isso. Sim, o Rock Doido é isso. Through the Wall é um pouco mais ainda, porque ele realmente soa como algumas coisas que tem no Renaissance, né? É house. Eu vi algum comentário falando que esse álbum soa como se a Solange tivesse um feat no Renaissance. Eu acho que não tem uma referência melhor do que essa, uma comparação melhor do que essa. Teve uma vez que eu tava ouvindo aqui em casa também e a minha amiga Lili perguntou se eu tava ouvindo Mariah Carey. E daí eu comecei a ouvir com outros ouvidos, outros olhos. A voz dela parece muito com a da Mariah em alguns momentos e tal. Também é isso, Mariah Carey se tivesse um feat no Renaissance. Pra mim foi uma ótima introdução pra arte dela. Ela sabe fazer coisas incríveis, tanto com voz, com ritmo, com melodia. Tem aquilo que eu disse dela saber emocionar com as melodias dela. Tem algumas sensibilidades que me lembram a sensibilidade melódica da Kelela. E eu gosto muito disso. E além disso, é um álbum de 17 músicas, tem um pouquinho mais de uma hora, eu acho. Ela consegue manter o ritmo num gênero previsível como house é, sabe? Tipo, muitas dessas músicas se assemelham por ser house, mas ela consegue manter o ritmo, consegue manter o interesse. Tem refrões crocantes e pegajosos e chiclete, e mesmo assim um é diferente do outro, então não vai parecer que você tá ouvindo a mesma música. Você gosta dessa música porque é essa música, você gosta daquela porque é aquela. Às vezes pode se misturar na sua cabeça como a mesma música, mas não é. Quando você ouve, você vê que não é. Além das outras coisas diferentes, não é só a house também. Top 5. Bite the Bait, The Boy, I'm Your Muse, Get It Off e I Should. Muito difícil também, queria ter botado outras coisas também. Em quarto lugar, manas, demorou, mas veio. Choke Enough, da Oclu. É um álbum que exige atenção, silêncio, repetição. Falei e falo muito sobre Grower e sobre crescimentos, álbuns crescerem. Eu acho que esse, ele não cresce, ele se infiltra. Gosto muito da descrição que a Tolkien deu pra esse álbum, que é música pop para insetos. Ele realmente soa dessa forma. Eu imagino uma formiguinha com um fone de ouvido, ouvindo esse álbum e se sentindo a pessoa mais feliz do mundo. A pessoa se sentindo o inseto mais feliz do mundo. Esse álbum me deixa muito ansioso pro que a música pode ser e soar. Ele me faz querer ser melhor, ele me faz querer acordar de manhã e ter uma rotina boa, funcional, pra ser uma pessoa saudável, pra poder ter energia de consumir outras coisas do tipo, ou só pra acordar no dia seguinte e ouvir esse álbum. Ele realmente demorou um pouquinho, mas ele veio. Só que tem aquele negócio, além dele ter sido lançado numa época em que eu não tava muito bem, então eu não tava querendo ouvir músicas que me deixavam um pouco melancólico. Tem algumas músicas desse álbum que são assim, apesar de que não é triste,
É só porque tem algumas músicas fofas e eu não queria ouvir música de amor naquela época, enfim. Muita coisa também foi lançada depois disso, então eu não tive o tempo o suficiente com ele. Só que eu tive muito tempo com ele. A partir de algum momento nesse ano, parou de ter lançamentos, tantos lançamentos pelo menos. E daí foi a época de resgatar alguns dos lançamentos que passaram batido por mim. E esse foi um deles. Eu ouvi muito esse álbum nos últimos meses do ano passado e continuo ouvindo ele. É o álbum que continua se infiltrando e florescendo cada vez mais. Eu quero ser um inseto feliz. Top 5, Thank You For Recording. When I get home and sit in my little house. Choke Enough, Harvest Sky, Blade Bird e Take Me By The Hand. Top 3 agora, Bebias. Terceiro lugar, Lifetime, da Erika de Cassier. Mana, esse álbum aqui eu acho que ele tem uma duração perfeita, só que um pouco arriscada, porque ele é tão bom, só que tão curto, que eu quero ouvir ele em repeat. Só que eu não quero ouvir ele em repeat porque ele é tão bom que eu não quero enjoar dele. Então é tipo, um conflito na minha cabeça. Conflito inventado e criado por mim mesmo, sim, mas que existe. E eu acho isso incrível. O fato de você não querer ouvir uma coisa muito pra você não enjoar dela. Mas também é muito libertador quando eu lembro que eu posso simplesmente só ouvir. Tenho livre-arbítrio e que se eu enjoar, eu posso redescobrir ele depois. E tem muitas outras músicas, muitos outros álbuns no mundo que eu posso ouvir pra não enjoar. Então, é só, enfim, pra dizer que ele realmente é bom desse jeito. Eu acho que ele traduz uma sensação que eu gostaria de sentir todos os dias. Pra mim ele é um domingo nublado, com café, com uma fumacinha de café saindo, uma sacada, você com alguém. E é isso que eu gostaria de sentir todos os dias. Uma manhã nublada, acompanhada, gostosa, café, sorrisos, sedução. Ele é confortável, ele é delicioso, ele é quieto, ele é meio friozinho, mas um frio que você toma um vinho e ele te aquece. Eu acho incrível o que ela conseguiu fazer em menos de um ano de lançamento. E esse álbum é todo produzido e escrito só por ela. E ele conseguiu ser melhor do que o último lançamento dela, que não fez nem um ano antes desse. Isso pra mim não entra na minha cabeça. Top 5. You Can Always Get What You Want, Delusional, The Chase, Two Thieves e Mon. Em segundo lugar, Desmentindo. Você fala. Com certeza, ele, meus amores. Eu acho que esse álbum é 2025. Se eu penso em 2025, é esse álbum que eu vou ouvir na minha cabeça. Tipo, se tivesse tendo aqueles testes de cartão, sabe? O que você vê, o que você ouve. Daí no cartão tá 2025, coisas naturais. Pode ser porque ele veio, eu acho que no momento em que os anos geralmente realmente começam pra mim, que é março, abril. Mas eu acho que não tem álbum mais 2025 do que esse. Ele veio num momento muito importante de transição pra mim. Então, enquanto o vício inerente pra ela foi a mudança pra São Paulo, pra mim, Coisas Naturais é sobre a minha mudança pra São Paulo. Viver uma vida longe de tudo que eu conheci e tendo essas músicas pra cair como conforto. Saí de um momento muito tenebroso da minha vida e esse álbum foi lançado ao mesmo tempo que eu tava saindo disso, então foi tipo essa transição dentre tantas que aconteceram ao mesmo tempo. Ele consegue soar como é intitulado, se tornou o meu projeto preferido dela. Em uns 3 ou 2 meses de lançamento ele já tinha se tornado o meu projeto preferido dela, apesar de ser, cedo falar naquela época, agora já não é mais tanto. E eu acho que ao contrário dos 2 primeiros álbuns, pra mim, ele não tem aquele grande destaque. Tirando Desmitificar, que é a maior música desse álbum. Enquanto, o de primeira, ele tem, por suposto, tem Voltei Pra Mim, Vício Inerente tem Pra Ficar Comigo, eu acho que esse álbum, ele não é sobre grandes destaques, ele é sobre a obra completa. É sobre, ouvir o álbum completo e ficar nossa, mas sim, sabe? E daí você vai ouvir de novo, daí, você fica, caralho.
total. E daí vem Tokito e você fica, não. E daí depois vem Sem Lei, e daí você fica tipo, tá. E daí do nada, tipo, sabe, vem outras grandes músicas. É muito sobre essa experiência completa da obra. E sobre você ficar tipo, meu Deus, que álbum delicioso. De você botar e passar um tempo com ele. Isso eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto nele. E o que eu falei lá atrás também. Ter espaço num álbum pra ele crescer é ouro. Ele se intensifica em níveis estratosféricos no ao vivo, velho. Nossa senhora, foi o melhor show que eu fui esse ano passado. Ainda tô em 2025. Sem sombra de dúvidas. Meu Deus. Top 5. Desmitificar, Doçura, Como Dar Sorte, Sem Lei e Anjo. Agora vamos pro meu álbum preferido, que eu acho que não é surpresa pra ninguém. Caso você tenha olhado de perto, sim, pras lives, pros vídeos, pra qualquer coisa, redes sociais, sei lá. Não tinha como não ser o meu álbum preferido desse ano. Mais uma vez, eu não acho que ele seja o melhor do ano. Ele não é nem o melhor da banda. Não quer dizer que seja ruim, capaz. É que essa banda não tem álbum ruim, simplesmente. Além de tudo, ele também representa o que o Wolf Alice foi pra mim nesse ano. Eu acho que eles foram a minha descoberta mais importante dessa década. O que eu sinto ouvindo as músicas deles é semelhante ao que eu senti quando eu descobri o True Romance da Charli XCX. Se você sabe, sabe. Só que daí no caso deles foram 3 álbuns disso e agora mais um. Tipo, no ano em que eu fiquei obcecado por eles, porque, vamos lá, contexto. O único álbum que eu tinha ouvido deles foi o Blue Weekend lá em 2021, mudou minha vida. Desde então eu tô pra ouvir a discografia completa. E eu fui ouvir os 2 primeiros álbuns no final de 2024. No finalzinho. Então eu passei 2025 inteiro ouvindo e transformou minha vida de um jeito que só Deus sabe. Coincidentemente ou não, no ano em que eu fiquei hiper focado neles, eles lançaram um álbum novo. Então não tem como não ser esse o meu álbum preferido, porque ele representa tudo isso, toda essa bagagem. Além de que foi mesmo o meu álbum mais ouvido do ano, então é isso, sabe? Não é o melhor deles, mas representa o meu ano. Ele tem muitas críticas em volta, tipo, por causa dos fãs. Só que eu acho que eu aprecio muito o fato dele ser diferente dos outros álbuns. Tem um amadurecimento vocal e lírico incrível. Acho que me trouxe um pouco mais perto de quem eles são como pessoa, enquanto banda. Ter ficado obcecado por eles esse ano, com certeza, reacendeu a minha paixão por música. Porque me lembra eu adolescente, quando eu descobri alguma banda nova, algum artista novo, eu ficava obcecado e aquilo se tornava a minha vida. Então, eu acho que, de novo, eu sou um fanboy no meu core, então ter alguma coisa que me remete a isso, ao Licas pequeno que não tinha muita coisa pra viver, então se agarrava nas músicas e nas coisas que ele era fã, vai ter o meu coração. Então, não tinha como esse álbum não ser o meu preferido desse ano. Além dele ser muito bom, sim. A beleza estética dele me conquista bastante. O Fleetwood Mac-esque que traz nesse álbum também me conquista bastante. No começo lá, o que me chamou a atenção nas músicas deles era o tom abaesco que tinha, e nesse, além do ABBA, também tem Fleetwood Mac, no sentido mais calmo das músicas, mais violão, menos guitarra, mas ainda assim tem, né, as grandes músicas alto astral desse álbum. Então eu acho que é um equilíbrio muito bom nesse álbum aqui, tudo que eles já fizeram até agora. Sim, prefiro quando é mais explosivo, quando é mais alto, mas eu aprecio ele ser desse jeitinho aqui. Top 5. Bloom Baby Bloom, The Sofa, Bread Butter Tea Sugar, Play It Out e Leaning Against the Wall. Com certeza a minha música do ano tá aqui. E é só sobre ser e gostar de estar vivo
apesar de tudo o que a vida adulta é. Tudo contribui pra você não ser feliz, tudo contribui pra você não gostar de viver, mas é sobre encontrar a beleza de viver através dessas coisas. Tem muito disso em todos esses álbuns aqui, principalmente no The Clearing, mas em todos esses álbuns tem muito disso. Como eu disse, eu acho que esse foi o ano em que a morte do ego mais ficou escancarada, assim, nas mensagens e nas letras das músicas desses álbuns aqui. Tem até um álbum que se chama, né, Eagle Death. Então é muito bom tá sendo adulto no momento em que esses álbuns estão saindo. E agora vamos para as menções honrosas. De novo, eu não ouvi todos os álbuns que foram lançados esse ano. I Quit, das Haim, poderia ter sido ali no lugar do Sincerely, mas não foi. Bom por certo momento, mas eu meio que esqueci dele depois. Everybody's Trying to Figure Me Out ainda é uma das minhas músicas do ano. Essex Honey, do Blood Orange, com certeza. Eu gostaria de ter ouvido ele mais, só que ele saiu num momento em que teve muitos outros lançamentos importantes, então eu não consegui editar o vídeo dele. Então eu ouvi um pouco depois de ter gravado o vídeo, só que ele teve o tratamento de não editei, então eu não vou ouvir muito. West End Girl, da Lily Allen, que eu fui ouvir ali nos últimos 45, ali nos 45 do último tempo, de novo. Então eu fico triste de não ter ouvido ele antes, porque ele com certeza faria parte dessa lista. É um álbum incrível. Depois que eu ouvi, eu fiquei chocado com o quão bom ele é. Não deixei de ouvir ele só pra depois da edição. Tô ouvindo ele mais agora, mas só uma menção honrosa, porque eu não ouvi a tempo. Eu ouvi, tipo, nos últimos dias, 2025. Princess of Power, da Marina, porque ela é uma das minhas artistas preferidas e por já ter sido um dos maiores fãs dela, esse álbum pelo menos diverte. Não tem muito erro nele. Ele é divertido. Gostoso de ouvir. For Melancholy Brunettes and Sad Women, do Japanese Breakfast, é outra menção super honrosa, que infelizmente ficou perdido no tempo por causa do problema que eu tive com o meu HD corrompido. Eu não ouvi esse álbum de novo depois de ter feito a primeira reação, porque eu não editei ele, porque foi corrompido. Tô conseguindo aos poucos recuperar alguns daqueles arquivos, mas não completamente. Eu ainda tô vendo o que eu vou fazer, mas enfim. Foi um grande álbum. Tenho certeza que ele faria parte dessa lista se eu tivesse ouvido ele mais. A Visita, das Kate da Vozes Abusadas, grande álbum, grande companhia nas festas, e Gordinha Mas Tá Bom é talvez a frase do ano. Um Mar Pra Cada Um, da Lued Luna, que também eu ouvi ali nos últimos 45 do último tempo. Nos 45 do último... Gente, eu vou parar de usar esse ditado, que eu esqueci. Ouvi em live, tipo, nossa, arrebatador, mudou minha vida, só que eu não ouvi a tempo de fazer parte dessa lista, né? Então... E por último, eu quase não deixei ele nessa lista, nessa menção honrosa, mas... Não tem, eu acho, como que não falar dele, até porque eu fui ver depois no meu Last FM, eu até que ouvi ele bastante, eu lembro de ter ouvido ele algumas vezes depois que saiu, quando tipo, eu fui passear com a minha cachorra, foi gostoso ouvir, só que ele não ficou tanto assim comigo. Tive outras prioridades. O Mayhem, da Gaga. Apesar disso, tipo, ainda assim tem grandíssimas músicas que fizeram parte de festas e de momentos históricos, né, desse ano, então eu acho que vale, assim, a menção honrosa. E é isso. Nem acredito que eu consegui fazer esse vídeo. Sério, não acredito. Minha psicóloga vai ficar muito feliz com isso. Além de ser uma coisa que eu queria ter feito nos outros anos e não fiz, é uma coisa que eu tava penando muito pra fazer esse ano. Tanto que, né, muitos dias se passaram e eu não postei nenhum vídeo, é porque eu tava esperando pra fazer esse aqui, porque eu queria que esse fosse o primeiro vídeo postado esse ano. Enfim. É isso. Muito obrigado 2025 por ser um ano memorável, com certeza um dos melhores anos da minha vida e na música. Mal posso esperar porque 2026 tá reservando pra gente. A gente vai ter Ato 3, a gente vai ter Mitski, a gente vai ter Hairstyles, a gente vai ter Wuthering Heights. E agora eu não lembro de muitas coisas não, talvez vai ter Bjork até. Eu sei que grandes coisas vêm aí. Eu tô extremamente animado pra isso. Mal vejo a hora da gente presenciar a história sendo feita aqui. Então, é isso. Muito obrigado por assistir. Até mais. Tem muita coisa aí guardada pra
lançar pra vocês. E muita coisa guardada pra acontecer nesse ano também. Muitas grandes coisas vão acontecer. 2026.